A Bíblia etíope é uma Bíblia cristã. Ela contém os evangelhos. Ela afirma a vida, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O nome Jesus é apenas uma invenção ocidental. Não é o nome original, tendo sido adicionado posteriormente. E se tudo o que lhe ensinaram sobre Jesus fosse apenas metade da história? Por 2000 anos, o mundo ouviu a mesma narrativa. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele desapareceu no céu. E se alguns desses capítulos tivessem sido outrora centrais para as comunidades mais próximas de Jesus e depois tivessem desaparecido silenciosamente, enquanto que, escondidas em mosteiros remotos guardados por monges nas montanhas da Etiópia, estivessem palavras tão chocantes, tão poderosas, que as instituições da época as sepultaram para sempre. Durante os 40 dias após a sua ressurreição, Jesus proferiu verdades sobre a corrupção, a profecia e o templo interior. Ensinamentos tão revolucionários que quase foram apagados da história. Esta noite, abriremos essas páginas proibidas e a história que você pensa conhecer será desafiada para sempre. O Evangelho Perdido da Etiópia. Enquanto a maioria dos cristãos ao redor do mundo abre Bíblias contendo 66 livros cuidadosamente selecionados, a Igreja Ortodoxa Etíope guarda algo muito mais antigo. Um cânone sagrado com 88 textos escritos em gaélico. É um texto escrito em Gus, uma língua antiga da Etiópia. Uma das línguas mais antigas da Terra. Não se trata de descobertas recentes desenterradas em cavernas no deserto. Não são pergaminhos fragmentários reunidos por estudiosos modernos. Esses são manuscritos completos, meticulosamente copiados à mão ao longo de séculos, protegidos por monges que acreditavam estar guardando o próprio sopro de Deus. Para entender por que a Etiópia possui o que o resto do mundo perdeu, é preciso compreender o que aconteceu no ano de 325 d.C. O Concílio de Nica reuniu-se sob a autoridade do imperador romano Constantino, uma assembleia política revestida de vestes espirituais. O concílio foi convocado em 325 d.C. pelo imperador Constantino o Grande, geralmente considerado o primeiro imperador romano cristão. Ele realizou o concílio na antiga cidade de Nica. Os homens presentes naquela sala não estavam simplesmente perguntando quais textos eram sagrados. Eles estavam perguntando quais textos eram úteis, quais escritos sustentavam uma hierarquia eclesiástica centralizada, quais doutrinas poderiam ser controladas, quais narrativas serviam ao império. Os textos selecionados contavam uma história com a qual Roma podia trabalhar. Um salvador moribundo que exemplificava obediência e sofrimento. Uma estrutura eclesiástica com sacerdotes e bispos detentores das chaves da salvação. Uma fé que necessitava de edifícios, instituições e intermediários entre a humanidade e Deus. Os textos que não foram selecionados contavam uma história completamente diferente. Escritos místicos repletos de visões e guerras espirituais. Ensinamentos que sugeriam que os fiéis podiam se conectar diretamente com o divino, sem necessidade de sacerdote, sem prédio, sem instituição entre o coração humano e seu Criador. Esses textos não foram simplesmente excluídos, foram condenados. Cópias foram queimadas. Possuí-los tornou-se perigoso. Mas a Etiópia nunca participou desse conselho. Isolada por montanhas e desertos, e já cristã antes da conversão oficial de Roma, a Etiópia não tinha motivos para submeter suas escrituras à aprovação estrangeira. Assim, enquanto Roma restringia o cânone, a Etiópia preservou tudo. O livro de Enoque, com suas visões de anjos e a arquitetura celestial, o livro dos jubileus, com seus relatos detalhados da criação e da lei sagrada. O livro dos jubileus, para os cristãos etíopes, não é apócrifo, não é algo supérfluo. Não há dúvidas. É simplesmente a escritura. A Dascalia preserva ensinamentos práticos sobre integridade e vida justa. E, talvez o mais significativo, o livro da aliança. Um texto que a tradição etíope afirma registrar as palavras reais que Jesus dirigiu aos seus discípulos após vencer a morte. Não parábolas, não metáforas. Ensinamentos diretos, instruções finais, advertências sagradas sobre tudo o que estava por vir. Por 2000 anos, monges em mosteiros das terras altas copiaram essas palavras à mão.
não por lucro, não por reconhecimento, não por poder, mas para a preservação. Eles acreditavam que, se ao menos uma geração deixasse de transmitir os verdadeiros ensinamentos, a luz se extinguiria para sempre. Por isso, oravam durante a noite. Jejuavam até que seus corpos emagrecessem. Tratavam cada letra como se contivesse o próprio pulsar do céu. E graças a eles, essas tradições sobreviveram. Jesus além da Bíblia. De acordo com os textos sagrados etíopes, Jesus não simplesmente surgiu e desapareceu após a sua ressurreição. Ele não apareceu por alguns instantes fugazes, ofereceu palavras de conforto aos discípulos enlutados e sumiu nas nuvens como um fantasma que atravessa paredes. A narrativa ocidental nos apresenta um Cristo ressuscitado que parece quase ansioso para partir, aparecendo aqui, desaparecendo ali, ascendendo antes que alguém possa compreender plenamente o que aconteceu. A tradição etíope conta uma história completamente diferente. Esses textos antigos afirmam que Jesus permaneceu na terra por 40 dias completos após vencer a morte, não se escondendo, não pairando à margem da realidade, mas ensinando, transitando entre os reinos físico e espiritual, com propósito e intenção, preparando seus seguidores para uma missão que sobreviveria a todos os impérios que tentaram destruí-la. Ao longo do caminho, cada geração encontrou em sua narrativa seu próprio significado e interpretação. Durante esse período sagrado, ele compartilhou o que esses escritos chamam de pergaminhos celestiais, conhecimento secreto sobre a natureza da própria realidade, ensinamentos sobre a alma humana e sua jornada eterna, advertências sobre a escuridão que se espalharia quando suas palavras fossem distorcidas e transformadas em instrumentos de controle. Ele os ensinou que a morte nunca foi o verdadeiro inimigo. A cegueira espiritual foi o tema central desse ensinamento, que transformou tudo o que seus seguidores entendiam sobre a salvação. Nunca se tratou de escapar da morte. Tratava-se de despertar para a vida enquanto ainda se respira, de abrir os olhos que haviam sido fechados pelo medo, pela tradição e pelas mentiras que homens poderosos contam para manter outros homens obedientes. Mas um ensinamento se destaca acima de todos os outros em seu fogo revolucionário. De acordo com essas tradições etíopes, Jesus disse a seus discípulos algo que ameaçava toda a estrutura religiosa. Não apenas a de sua época, mas a de todas as gerações que se seguiriam. Vocês constroem templos de pedra e ouro, mas o verdadeiro templo está dentro de vocês. Todo coração que ama é um santuário. Todo ato de bondade é uma oração feita carne. Pare e sinta o peso dessas palavras. Se o divino realmente habita em cada pessoa, então toda a estrutura da religião organizada desmorona em irrelevância. Os guardiões tornam-se desnecessários. As hierarquias desmoronam. As exigências de submissão e obediência perdem seu poder. Um templo interior não pode ser tributado. Um relacionamento pessoal com Deus não pode ser monitorado, controlado ou vendido para obter lucro. Uma fé que vive no coração humano não precisa de prédio, sacerdote ou instituição entre a alma e seu Criador. Essa não era a mensagem que Roma queria que circulasse por seu império. Por isso, essas palavras foram sepultadas sob séculos de silêncio. Mas na Etiópia, eles sobreviveram. Os textos vão ainda mais longe. Eles registram o que parece ser uma profecia escrita especificamente para o nosso momento atual. Jesus advertiu seus discípulos de que, nos dias vindouros, as pessoas gritariam seu nome em ruas lotadas, enquanto seus corações permaneceriam completamente vazios. Construiriam igrejas imponentes com torres douradas e vitrais, mas esqueceriam a brutal simplicidade do amor. Falariam incessantemente de justiça, enquanto, silenciosamente, devorariam os pobres. As palavras que lhes são atribuídas rompem o ruído da cerimônia religiosa. Bem-aventurados os que sofrem pelo meu nome, não em palavras, mas em silêncio. Pois eu caminho com os esquecidos, os crentes silenciosos cuja fé não precisa de plateia. Ler essas passagens hoje parece menos um encontro com a história antiga e mais um reflexo da igreja moderna. Quantos líderes caíram em escândalos enquanto pregavam pureza? Quantas guerras foram abençoadas pelo clero?
Quanta riqueza está acumulada em instituições religiosas, enquanto seus próprios membros não têm dinheiro para remédios ou aluguel. Se esses textos forem autênticos, Jesus previu tudo isso. Cada corrupção, cada traição, cada vez que seu nome era usado para justificar justamente aquilo contra o que ele se posicionava. Talvez o ensinamento mais marcante preservado na tradição etíope seja esta simples frase: deixe que seu silêncio fale mais alto que os sermões. Deixe que seu corpo se torne uma oração viva. Isso reformula tudo o que pensamos saber sobre fé. O que você aprende é que o medo nunca desaparece. Mas você desenvolve uma fé de que vai conseguir chegar lá. Não se trata de realizar rituais corretos ou memorizar doutrinas aprovadas. Não se trata de registros de frequência, argumentos teológicos ou de ser visto nos lugares certos pelas pessoas certas. Trata-se de transformar cada respiração, cada ação, cada momento comum em uma oferta de amor. Este é um Jesus que fala não de um trono cercado por autoridades religiosas, mas do deserto onde a verdade não pode ser controlada, não por meio de instituições, mas pelas câmaras secretas do coração humano, onde nenhum império jamais fincou sua bandeira com sucesso. O fogo esquecido. As escrituras etíopes contêm uma profecia que parece ter sido escrita ontem. Não são as profecias reconfortantes que as instituições religiosas gostam de citar. São previsões de um triunfo distante e da vindicação final daqueles que seguem as regras. São palavras cortantes, palavras que denunciam, palavras que parecem olhar diretamente através dos séculos e ver exatamente no que o cristianismo se transformaria. De acordo com esses textos, Jesus disse aos seus discípulos que chegaria o dia em que a religião organizada se tornaria corrupta e vazia, quando as instituições construídas em seu nome se tornariam justamente aquilo contra o que ele lutava, quando os sacerdotes usariam vestes de pureza enquanto abrigavam trevas em seus corações, quando as igrejas acumulariam riquezas enquanto os pobres morriam de fome do lado de fora de suas portas douradas, quando seus ensinamentos seriam distorcidos em ferramentas de controle, armas de conquista, justificativas para toda a crueldade que homens poderosos desejassem infligir. E quando esse dia chegasse, seu espírito ressurgiria. Mas não dos lugares que alguém esperava. Não de catedrais com tetos abobadados e coros cantando em perfeita harmonia. Não de mega-igrejas com arquibancadas e pastores celebridades. Não dos corredores do poder religioso, onde homens em ternos caros decidem o que Deus quer. As tradições etíopes registram palavras que subvertem toda a estrutura do cristianismo institucional. Minha voz retornará através daqueles que os poderosos ignoram. A verdade não virá. De púlpitos de ouro, mas de corações partidos que ainda creem, reflita sobre o que isso realmente significa. A coisa mais próxima da autêntica verdade divina pode não ser encontrada em Roma, Constantinopla ou qualquer sede de autoridade religiosa. Ela pode ser encontrada em um abrigo para moradores de rua, onde voluntários servem refeições à meia-noite sem câmeras, registrando o momento. Em uma capela de prisão, onde homens esquecidos oram através das grades de ferro, pedindo perdão que temem nunca receber. No apartamento apertado de uma mãe solteira, que trabalha em 3 empregos e ainda encontra tempo para ensinar aos filhos que a bondade importa mais do que o sucesso, a profecia sugere que a voz de Cristo sempre esteve presente, habitando as margens, sussurrando em cantos esquecidos, esperando que o mundo parasse de praticar sua religião por tempo suficiente para realmente ouvir. Talvez os pobres, os presos, os exaustos, os esquecidos tenham carregado o verdadeiro evangelho o tempo todo, enquanto os poderosos discutiam sobre doutrinas e construíam monumentos à sua própria importância. Mas os textos etíopes falam de algo mais.
algo que está por vir, um fogo. Não o fogo da destruição apocalíptica que povoa os pesadelos e os filmes de terror. Teologia. Não chamas caindo do céu para consumir os ímpios enquanto os justos observam de um lugar seguro e confortável. Um fogo completamente diferente, que queima tudo o que é falso até que apenas a verdade permaneça, antes de sua ascensão. Segundo essas tradições, Jesus falou com absoluta certeza: Eu sou a semente e a espada. Voltarei e o meu fogo despertará aqueles que dormem nas trevas. A Bíblia é bastante clara ao afirmar que Jesus voltará um dia. Ele retornará uma segunda vez. Acho que precisamos ter muita cautela. Teólogos etíopes explicam que esse fogo é o próprio despertar espiritual. Ele não destrói o mundo, destrói as mentiras que contamos a nós mesmos, as máscaras que usamos para parecer aceitáveis aos outros, os ídolos que adoramos enquanto fingimos que não são ídolos, os enganos confortáveis que nos permitem passar vidas inteiras como sonâmbulos sem nunca estarmos verdadeiramente vivos. O fogo consome o orgulho, a ganância e a ilusão, até que nada reste além da alma nua diante de seu Criador, sem nenhum lugar para se esconder. Num mundo afogado em materialismo, vícios e distrações intermináveis, esta profecia parece menos um misticismo ancestral e mais um diagnóstico da nossa doença coletiva. Entorpecemo-nos com o entretenimento. Enterramos o nosso vazio sob posses. Navegamos por conteúdo infinito enquanto nossas almas definhavam lentamente. E durante todo esse tempo, o fogo esperou. Talvez o retorno de Cristo não tenha nada a ver com o céu se abrindo enquanto anjos descem com trombetas e os mortos ressuscitam de seus túmulos. Talvez tenha tudo a ver com a humanidade finalmente despertando, finalmente sentindo o calor de uma chama que arde nas terras altas há 2000 anos, alimentada por monges que nunca deixaram de acreditar que um dia o mundo estaria pronto para vê-la. O fogo esquecido nunca se apagou. Apenas esperou. E talvez o calor que você sente agora, a estranha agitação em seu peito, seja o primeiro lampejo de reconhecimento, o Cristo que eles apagaram. A versão do cristianismo que a maioria das pessoas conhece se concentra em uma única imagem brutal. Jesus pregado a uma cruz, sofrendo, sangrando, morrendo pelos pecados da humanidade. Essa imagem está pendurada em igrejas ao redor do mundo. Adorna colares e tatuagens. Tornou-se tão familiar que raramente paramos para questioná-la. Mas, no interior dos mosteiros etíopes, reside uma narrativa completamente diferente. Uma preservada no que alguns estudiosos chamam de Evangelho da Paz. E este texto conta uma história radicalmente diferente. Antes de descartar isso como uma teoria da conspiração moderna, entenda o que realmente estamos enfrentando aqui. Esta não é uma afirmação inventada na internet na semana passada. Trata-se de uma antiga tradição cristã preservada por uma das igrejas cristãs mais antigas que existem. Uma igreja que traça sua linhagem até 3000 anos atrás, a união do rei Salomão e da rainha de Sabá. Uma igreja que já era cristã antes da conversão de Roma. Uma igreja que jamais submeteu suas escrituras à aprovação europeia. De acordo com essa tradição evangélica, quando as autoridades vieram prender Jesus, ele não se submeteu à execução. Seguindo o exemplo de profetas que o precederam e que se retiraram do perigo para continuar sua missão, ele partiu para o deserto. Ele não se tornou um mártir. Ele não foi crucificado em Roma. Em vez disso, textos etíopes sugerem que ele continuou ensinando seus discípulos sobre cura, pureza e sobre viver em harmonia com a criação. Ele conversou com o que essas tradições chamam de anjos do ar e da água. Ele ensinou que a própria terra era sagrada, que a divindade não se limitava aos templos, mas fluía pelos rios, florestas e por todos os seres vivos. Com o tempo, seu desaparecimento foi mal interpretado. As histórias se transformaram ao passar por diferentes culturas, línguas e contextos políticos, até que a narrativa da crucificação se consolidou. Não necessariamente por ser historicamente precisa, mas porque servia a um propósito. Pense no que a história da crucificação realiza. Um Salvador moribundo que sofreu e obedeceu.
Isso reforçou a submissão à autoridade. Transformou o sofrimento em virtude. Ensinou as pessoas a aceitarem seu destino, a suportarem a opressão em silêncio e a aguardarem recompensas em algum paraíso distante. Era a narrativa perfeita para um império que precisava de súditos obedientes. Um mestre vivo que incentivava a liberdade espiritual e a conexão direta com Deus, e que ameaçava tudo aquilo que não podia ser controlado. No Concílio de Nica, os líderes da Igreja sob supervisão romana selecionaram textos que enfatizavam o sacrifício, o sofrimento e a absoluta necessidade da salvação institucional por meio da Igreja. A Etiópia, que nunca respondeu a Roma, continuou a ensinar sobre Yeshua, o curador, um Cristo cuja missão não era morrer, mas mostrar à humanidade como viver verdadeiramente. Na tradição etíope do Evangelho da Paz, Jesus ensina seus seguidores a purificarem o corpo e a alma por meio do jejum, da oração e da imersão em águas naturais. Ele chama a terra de Mãe e o Pai Divino. Ensina que toda a natureza está conectada ao sagrado e que a verdadeira liberdade não vem da crença em sua morte, mas de aprender a viver com gentileza, verdade e amor. Este Jesus não exige adoração. Ele convida à transformação. Não pede às pessoas que acreditem nas coisas certas. Pede que se tornem as coisas certas, compassivas, honestas, conectadas à terra e umas às outras. Os historiadores modernos rejeitam essa narrativa porque os registros romanos não a corroboram. Mas os estudiosos etíopes destacam algo crucial. Suas terras se tornaram cristãs antes de Roma. Seu idioma é um dos mais antigos do mundo. Acredita-se que os evangelhos em alemão, na Etiópia, sejam os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos. Seus sítios arqueológicos mostram o cristianismo se desenvolvendo em um caminho completamente independente, intocado pelos concílios e controvérsias que moldaram a fé ocidental. Até mesmo os manuscritos do Mar Morto revelam que grupos como os essênios, que praticavam a cura, viviam com simplicidade e evitavam a violência, existiram na época de Jesus e tinham crenças notavelmente semelhantes às descritas nos textos etíopes. Talvez eles não fossem hereges, afinal. Talvez estivessem protegendo a mensagem original. Uma mensagem sobre cura e despertar, não sobre sofrimento e morte. A Etiópia enterrou 88 livros. A Etiópia se destaca na história. Isso não é poesia nem exagero. É um fato simples. Enquanto quase todas as nações da África sucumbiram à colonização europeia, suas fronteiras foram redesenhadas por mãos estrangeiras, suas línguas suprimidas, suas religiões desmanteladas e substituídas. A Etiópia permaneceu livre. Os italianos tentaram conquistá-la 2 vezes. Na primeira vez, os guerreiros etíopes infligiram-lhes uma das derrotas militares mais humilhantes que qualquer exército europeu jamais sofreu em solo africano. Na segunda vez, mesmo sob bombas e gás venenoso, o espírito da nação recusou-se a sucumbir. O imperador exilou-se. A resistência continuou e, eventualmente, os invasores foram expulsos. Essa independência não foi meramente política. Era algo espiritual. Porque permanecer livre significava que o cristianismo da Etiópia nunca foi editado por administradores coloniais, nunca foi filtrado por pressupostos europeus, nunca foi ajustado para servir a interesses estrangeiros. Quando missionários chegavam a outras partes da África carregando suas Bíblias finas e suas doutrinas convictas, encontravam populações que podiam moldar a sua própria imagem. Quando olhavam para a Etiópia, encontravam uma igreja que guardava textos sagrados há mais de 1000 anos. Uma igreja que traçava sua linhagem até o rei Salomão e a rainha de Sabá. Voltando a uma época em que a Europa ainda venerava árvores e se pintava de azul para a batalha, a Igreja Ortodoxa Etíope Teaho olhou para esses recém-chegados e suas Bíblias de 66 livros e essencialmente disse: o que não precisava ser dito. Éramos cristãos antes mesmo de suas nações existirem. Sabemos o que estamos fazendo. Não precisamos das suas edições. É por isso que a Etiópia preservou o que o resto do mundo perdeu. Enquanto o Concílio de Nica reduziu o cânone a textos que serviam aos interesses romanos, a Etiópia manteve tudo.
88 livros em vez de 66. O livro de Enoque, com suas visões de hierarquias angelicais e da própria arquitetura do céu. O livro dos Jubileus, com seus relatos detalhados da lei sagrada. O das Escália, com seus ensinamentos práticos sobre uma vida justa. O livro da Aliança, com o registro do que Jesus disse após ressuscitar dos mortos. Esses textos não foram removidos das Bíblias ocidentais por serem falsos, mal escritos ou historicamente não confiáveis. Foram removidos porque eram perigosos. Eles falavam de experiências místicas diretas, visões, anjos e encontros com o divino que não exigiam mediação institucional. Sugeriam que qualquer ser humano poderia ter acesso direto a Deus. E essa sugestão ameaçava tudo o que a igreja organizada estava construindo. Em mosteiros erguidos em penhascos intransponíveis e esculpidos em pedra ancestral, monges etíopes passaram séculos realizando uma tarefa sagrada: copiar estas palavras à mão, letra por letra, página por página, geração após geração. Eles rezaram durante toda a noite. Eles jejuaram até que seus corpos emagrecessem. Trataram cada palavra como se ela contivesse a pulsação do próprio céu. Não por riqueza, não por reconhecimento, não por qualquer recompensa que este mundo pudesse oferecer, mas sim pela preservação. Eles acreditavam com absoluta convicção que, se a corrente se rompesse, se ao menos uma geração deixasse de copiar os textos e transmiti-los adiante, a luz se extinguiria para sempre. As verdadeiras palavras de Cristo desapareceriam da terra. E assim, eles continuaram copiando através de invasões, fomes e pestes, através de séculos de isolamento, quando o mundo exterior se esqueceu de sua existência. Graças a eles, ainda podemos ler essas tradições hoje. Graças aos monges que dedicaram suas vidas à luz de velas e à tinta, palavras que homens poderosos tentaram apagar ainda existem. O fogo esquecido continuou a arder nas terras altas, enquanto o resto do cristianismo se esquecia de que existia algo além daquilo que Roma decidiu lembrar. As palavras foram ditas. As páginas foram abertas. Mas o que vocês viram esta noite é apenas um fragmento de uma história que permaneceu oculta por 2000 anos. Uma história que o mundo tentou apagar. Uma fé que sobreviveu no silêncio, nas sombras, na devoção incansável daqueles que se recusam a esquecer. Nas montanhas da Etiópia, no brilho bruxuleante da luz de velas sobre manuscritos que ninguém mais conseguia ler, uma visão diferente de Cristo aguardava. Uma que falava de corações em vez de templos, de amor em vez de rituais, de coragem em vez de obediência. E agora essas vozes chegaram até nós. Mas a história não termina aqui. Essas palavras levantam mais perguntas do que respostas. Quanta história foi moldada pelo poder, pela política, por aqueles que temiam a verdade? O que mais permanece enterrado à espera de ser descoberto? E mais importante, o que você faria se o mundo que você pensava conhecer fosse apenas parte da história? O fogo que se recusou a apagar ainda arde. Ele espera por aqueles dispostos a escalar, a olhar além dos muros do império, a ouvir a voz que sobreviveu aos séculos. Você está pronto para segui-lo e ver aonde ele leva? O fogo ainda está queimando. A questão é se você está pronto para vê-lo.